Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui. Estou aqui na casa do meu filho. Agora nós temos um canal no YouTube. Que você possa se inscrever lá nesse canal, junto conosco, nos ajudar, nos dar uma força lá, tá bom? Amém? Glória a Deus. E nesta manhã a gente vai pregar a palavra, porque é a melhor parte das nossas vidas é estar pregando a palavra. E o Senhor tem nos falado muito a respeito, nesse tempo de hoje, a respeito de que nós temos que buscar a Ele, temos que clamar a Ele, exaltar o nome dEle. Estamos passando um momento difícil no mundo inteiro, com essa pandemia que está assolando o mundo inteiro. Mas nós temos que nos apegar com Deus, porque é somente Ele que nos guarda, que nos protege. Então, neste momento, eu queria trazer uma mensagem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos dá cobertura, nos dá força, ela que nos dá força para vencer as batalhas, as guerras, é através do livro da Bíblia Sagrada, onde o livro mais importante que nós temos, que é a palavra de Deus. Amém? Então, nessa manhã, o Senhor me levou lá no livro de Lucas, capítulo 19. O livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler somente 2 versículos, que é o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é o filho de Abraão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, essa mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, nós glorificamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Que esta palavra venha tocar nos corações de cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. Que ela venha trazer transformação, que ela venha trazer cura, que ela venha trazer libertação na vida de cada pessoa, Senhor, nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Aí, queridos e queridas, nós temos aqui nas nossas mãos uma ferramenta maravilhosa que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E eu queria contar um pouco da história deste homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que tendo Jesus entrado em Jericó passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então nós vemos aqui no versículo 1, no versículo 2, a qual Jesus ele entra em Jericó. E quando Jesus ele entra em Jericó, ali a Bíblia vai falar que havia um homem ali chamado Zaqueu. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem era rico, era um publicano, era um cobrador de impostos. E a Bíblia nos diz que esse homem era muito odiado pelos judeus, porque ele cobrava imposto além do que era. Ele fazia algo que desagradava a Deus, além que ele era um judeu. E ele trabalhava para o seu inimigo dos judeus, que era em Roma. Ele era cobrador de impostos, ele trabalhava para Roma. E o que eu quero dizer nessa manhã? Que muitas das vezes as pessoas vão te odiar pelo cargo que você tem. Mas se o cargo que você trabalha é honesto, o trabalho que você tem é justo, então, meu querido e minha querida, Deus vai te abençoar. Então a vida desse Zaqueu, ele era um homem odiado por todos. E além disso, ele era o chefe de todos. Então, além que ele era publicano, cobrador de impostos, ele ainda roubava as pessoas e ordenava outras pessoas a fazer aquilo que ele fazia. Então, a Bíblia vai nos declarar, irmãos, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Então, esse Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus ele curava, ele ouvia falar de Jesus, que Jesus libertava, que Jesus fazia os paralíticos, os coxos, e fazia os cegos enxergar, os mudos falarem e os surdos ouvirem. Então ele ouviu falar de Jesus, então ele colocou no seu coração que queria conhecer Jesus.
Talvez você tenha dizido assim: ah, mas Jesus não me conhece, Jesus não se preocupa comigo, ele não está nem aí comigo. Eu quero dizer, queridos, Jesus se preocupa com você sim. Ele ama você. Ele morreu na cruz pela sua vida. Ele morreu não só por mim, mas por todos, pelo mundo inteiro. Nós é que às vezes nós não agradecemos aquilo que Deus faz por nós. Mas aí Zaqueu, voltando para a palavra, Zaqueu, ele queria ver Jesus. Mas a Bíblia fala que por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ele era pequeno. E não tinha como ele ver Jesus. E aonde Jesus ia, a multidão apertava, a multidão estava diante, cercando Jesus. E ele teve uma ideia. Ele correu adiante, subiu numa árvore, numa figueira brava. Então eu creio que naquele momento o Espírito Santo falou com ele. E ele teve essa ideia no seu coração. Ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Ele teve essa determinação. Hoje eu quero conhecer verdadeiramente quem esse homem é. Hoje eu quero ver quem é esse fazedor de milagre. Quem é esse que a multidão está junto com ele. Quem é ele que a todo lugar que ele vai algo acontece. Então eu quero dizer que Jesus, aonde ele passa, milagres acontecem, prodígios acontecem, maravilhas acontecem. E ele subiu na árvore. E o mais interessante dessa palavra, que está no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, então Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquele caminho. E quando Jesus chegou àquele lugar, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olhando para cima, Jesus olhou para a árvore e viu Zaqueu. Então Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu primeiro. E disse assim para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ou jantar em tua casa. Então Zaqueu, ele desceu da árvore correndo com júbilo, com alegria no seu coração, e recebeu o Senhor Jesus na casa dele. Quando você abre o teu coração, quando você abre as portas da tua casa e deixa Jesus entrar, ele faz milagre, ele cura, ele transforma, aquilo que você está passando, Jesus, ele é o único que pode resolver. Tem coisas que é para nós fazermos, mas tem coisa que é somente Jesus. Convida ele para entrar na tua casa. Aqui a Bíblia diz que Jesus se convidou a ir à casa de Zaqueu. Mas Zaqueu desceu da árvore com júbilo, quer dizer, com alegria no seu coração, e fez um banquete para o Senhor Jesus e o recebeu na sua casa. Ele, além de ser um pecador, ser um homem que todos odiavam, mas Jesus não odiava Zaqueu, porque Jesus sabia que Zaqueu tinha um propósito. E aonde Jesus chega, ele muda a situação que está vivendo. E o povo murmurava quando Zaqueu recebeu. A Bíblia fala ali que, vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entra de ser hóspede de um homem pecador. Quem não tem pecado? Nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos. Mas sempre vai ter pessoas que vai te apontar o seu erro. É igual um juiz que julga o caso de alguém. Mas Jesus é o seu advogado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende. Quando nós podemos errar, falhar, porque isso pode acontecer. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar para que nós não caímos em tentação. E Zaqueu, ele recebe Jesus. E no versículo 7, o povo começou a murmurar contra Jesus. Como pode, Jesus? Como você pode entrar na casa de um homem pecador, um homem que rouba as pessoas, um homem que sempre está roubando as pessoas? Mas Jesus não entrou ali para apontar o dedo para Zaqueu. Jesus entrou ali para levar a salvação àquela casa. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ensinando, pregando ali na casa. Eu não sei qual a mensagem que Jesus estava falando, mas eu creio que era uma mensagem de arrependimento, porque imediatamente no versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, eu vou restituir quadruplicado.
4 vezes mais. Então aquela palavra de Jesus, quando Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na sua casa, a vida de Zaqueu foi transformada no versículo 8. Jesus estava ensinando e pregando a palavra, e Zaqueu recebeu com todo o coração. E disse Jesus, quando Zaqueu ele sim abriu o coração, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho roubado, se eu tenho pegado alguma coisa de alguém, eu vou distribuir 4 vezes mais. Vou devolver 4 vezes mais para aqueles que ele defraudaram. Então Zaqueu deixou Jesus entrar no seu coração. E Jesus disse para ele assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Então, convida Jesus a entrar no seu coração nessa noite, nessa manhã. Convida Jesus a entrar na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Convida Jesus a entrar na vida do teu filho. Você que é filho, você que é filha, deixa Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus transformar a sua vida, porque se você permitir, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, quer dizer que Jesus está por fora. Talvez Jesus está fora da sua casa, talvez Jesus está fora do seu relacionamento, do seu casamento, da vida dos teus filhos, da tua família, mas eu quero dizer, deixa Jesus entrar. Assim como Zaqueu deixou Jesus entrar, e Jesus transformou a vida de Zaqueu. Então, neste momento, nessa hora, se você quer esse Senhor Jesus para a sua vida, daí da sua casa, da onde você estiver, é só você falar assim: eu aceito esse Jesus. Eu aceito esse Jesus. Diz assim: entra Jesus na minha casa. Eu não quero dizer casa, paredes, não. Eu quero dizer o seu coração, a sua família. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, assim, Senhor, como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, Zaqueu permitiu que o Senhor entrasse na tua casa, jantasse com ele. Oh Deus, e o Senhor Jesus pregava esta mensagem ali naquela casa. Pai, nós vemos que a vida de Zaqueu foi transformada quando o Senhor entrou ali. Então, Senhor, entra neste lar, Pai, onde essa pessoa estiver te convidando ao Senhor entrar. Entra, Senhor, nesta casa. Entra, papai querido, e transforma a vida, Senhor, desta família. Transforma a vida deste pai, desta mãe, deste filho, desta filha. Transforma, Pai, a vida deste jovem. Oh Deus, que muitas das vezes, papai, pensa em tirar a própria vida. Oh Deus, ainda há esperança, assim como houve esperança para Zaqueu. Ainda há esperança para este jovem rapaz, para essa jovem moça. Oh Deus, que muitas das vezes está no mundo das drogas, está no mundo da prostituição. Pai, ainda há esperança. Entra nesta casa, entra nessa família, Senhor. Faz uma transformação por completo, Senhor, na vida deste teu filho e dessa tua filha. Assim eu oro, Pai. Entrego cada vida nas tuas mãos, pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em tua casa, em tua família, em nome de Jesus. Amém.